Boa noite a todos. Com grande alegria nós estamos dando início a este culto. Quero convidar os irmãos e acalmando o coração, a gente, e nos aquietando, pedindo a Deus que nos abençoe por meio da sua palavra, que venha falar conosco, abrir o nosso coração e entendimento para ouvi-lo. E eu convido os irmãos para nós orarmos, pedindo direcionamento do Espírito de Deus para este culto. Senhor, nós te louvamos por tamanha bondade e graça que o Senhor tem derramado em nossas vidas. É aqui nós estamos porque, não porque merecemos, mas porque a sua graça nos trouxe até aqui. Por meio do teu Filho Jesus é que nós podemos celebrar e cantar louvores a ti. Pelo sacrifício perfeito do Filho de Deus naquela cruz, nós hoje nos reunimos como igreja, como povo exclusivo seu. E pedimos, Pai, a direção do teu Espírito, que em tudo, nos louvores aqui entoados, na pregação aqui ministrada, em tudo nós possamos aprender de ti, aprender da sua beleza, do seu amor, aprender de quem o Senhor é. É o que nós te pedimos, Pai. Por isso, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, também aqueles que não poderão vir, que o Senhor esteja derramando a sua graça sobre cada um. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero fazer uma leitura com vocês, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Nós faremos a leitura dos versículos 1 ao 3, e depois da parte do versículo 11, parte B, até o versículo 32. É um texto bastante conhecido, onde em algumas Bíblias está escrito, no título, como Parábola do Filho Pródigo. A sua Bíblia está assim? Mas não é a parábola do Filho Pródigo. É a parábola de um pai que tinha 2 filhos e que amava os seus filhos. Da mesma forma, é um retrato de como Deus é conosco. Deus amoroso, Deus que é Pai. E por isso eu quero convidar vocês para fazermos essa leitura. Os irmãos, abriram as nossas Bíblias, também estará projetado aqui à minha direita. Evangelho de Lucas, capítulo 15, os versos 1 ao 3, depois a partir da parte B do versículo 11 ao 32. Assim está escrito a palavra de Deus. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou uma parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos.
pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Amém. Não sei qual dos filhos você possa estar na situação, talvez o que está longe ou o que está mesmo dentro, mais longe do Pai. E o que a gente te convida essa noite é se colocar aos pés daquele que é bom, gracioso e amoroso, o nosso Pai. Amém? Por isso, vamos cantar o nosso Deus. Quero convidar aqui Mateus e a Mariana, esse casal de missionários tão queridos aqui da nossa comunidade, e a gente apresenta eles logo mais. Vamos se colocar de pé? Boa noite a todos. Espero que nós tenhamos escolhido hinos que sejam um pouco conhecidos. O hino que nós convidamos a comunidade a cantar para começar esse tempo de louvor é De Todas as Tribos, porque isso também nos dá uma ideia de tudo que nós vivemos como ministério, como vida. E aqui também nós podemos ver pessoas de todas as tribos, povos, raças, e todos são bem-vindos a vir louvar e engrandecer o nome de Deus. Então, nós convidamos vocês a cantar com a gente. De todas as tribos, povos e raças, todos virão te louvar.
colocar? Salmos 32. Como é feliz cuja desobediência, como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro, dia e noite. Tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, olhem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és Deus esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor disse: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como um cavalo ou uma mula, que não têm entendimento, que precisam de freios e rédeas para serem controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos. Gritem de alegria todos vocês que têm coração íntegro. Amém. As ofertas agora para a França. Isso. E durante a oferta nós convidamos vocês a cantar nosso louvor. Thank
através dos cânticos. Mas agora nós vamos fazer isso de forma bilíngue. Então nós escolhemos um hino que é um pouco conhecido e nós vamos cantar parte em português e parte em francês. A oferta foi para o Projeto França. Matheus e eu somos missionários na França. Então talvez a gente possa mostrar um pouco, só para dar uma aulinha básica de francês. O francês é bem fácil. Vocês vão ver. Basicamente a gente canta a mesma coisa, não tem muita diferença entre uma tradução e outra, mas a gente fala assim: Il est exalté le roi et au-dessous des cieux. Porque não tem muita lógica o francês, tem letras que a gente não fala, então je veux le louer, il est élevé à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité vocês para nós fazermos a oração comunitária. Deus do amor paciente, tu esperas o retorno dos rebeldes
que vagueiam e avidamente os abraça em perdão. Por meio do batismo, tu nos revestiste com a glória de Cristo e restauraste nossa herança. Dá-nos um coração generoso para acolher todos os que buscam um lugar à mesa do teu amor incondicional. Nós pedimos isso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, nós vamos aproveitar os nossos missionários, né? Colocar, fazer o louvor, pregação. Então, para quem não conhece, vou chamar aqui novamente a Mariana, o Matheus. Eles são missionários na França e eles estão esse final de semana conosco. Ontem nós já tivemos um tempo muito bom, né, na casa dos nossos irmãos. E essa noite eles vão falar um pouco mais acerca do projeto, né, e trazer uma ministração para nós. Eu vou deixar isso com eles, eu vou falar mais. Fiquem à vontade, né, que Deus use e abençoe vocês. Amém, muito obrigado. O Matheus, depois Eu vou falar primeiro e depois a Mariana vai fazer a pregação. A gente vai aproveitar para apresentar rapidamente algumas coisas então sobre a França. Como alguns de vocês não puderam estar presentes conosco ontem, tem que ficar meio impressionado por causa da câmera. Tentando me esconder com as pessoas porque eu compro quase me escondo. Então, para nos apresentarmos, nós somos casados desde 2009, nós estudamos teologia na Faculdade de Teologia Luterana em Curitiba, a FATEV, e viemos para Passo Fundo em 2012 com um convite de um grupo de pessoas com as quais nós começamos a comunidade de Fé e Vida. E estivemos aqui em Passo Fundo até 2015, então quando recebemos um chamado para ir para a França, para uma primeira experiência. E depois disso, a partir de 2017, nós estivemos na cidade de Lyon, onde nós fomos convidados a implantar um projeto entre universitários e jovens profissionais. Então nós trabalhamos com um público hoje entre 18 e 40 anos, o qual se tornou a Mission Deep, que vocês podem ver ali na tela. E DEEP foi o nome a sigla que nós criamos para abreviar Jovens Estudantes e Jovens Profissionais Protestantes. Esse projeto nasceu fruto de uma parceria. Aqui no Brasil nós somos ligados à Missão Zero, que é uma missão ligada à Igreja Luterana. Fomos chamados pela Igreja Protestante Unida da França, que é a união justamente dos luteranos com os reformados. Eles se uniram na França a partir de 2012. E nós temos também a parceria de uma agência missionária norueguesa, que a gente usa a sigla NMS, e a parceria dessas três organizações que possibilita justamente esse projeto acontecer lá em Lyon e ser sustentado financeiramente. Então, a Fé e Vida é uma das parceiras que nós temos no Brasil e que auxilia na implantação desse projeto lá em Lyon. Falando rapidamente de quais são os valores, e a gente vai explicar um pouco do que acontece lá, né? Nós utilizamos e deixamos o francês para justamente desafiá-los a conhecer um pouco mais da língua. Alguns dos valores bases, né, do nosso projeto é justamente a evangelização, promover o encontro entre as pessoas, acolher bem. A Mariana vai pregar sobre isso depois. A formação, o treinamento dessas pessoas, desses jovens que nós encontramos, fazer um link com as comunidades protestantes, e não só protestantes, mas principalmente as protestantes que nos chamaram, uma parceria local que foi formada para implantar esse projeto. São 8 comunidades da Igreja Protestante Unida, que são as nossas igrejas mãe desse projeto. O acompanhamento, que seria o discipulado em si, né, fazer discípulos, fazer que esses jovens sejam discípulos de Jesus. E nós também temos muita parceria com outras denominações. Então, o ecumenismo é muito forte no nosso trabalho. Nós vamos mostrar algumas imagens daquilo que nós encontramos quando começamos, algumas coisas que foram transformadas e algumas coisas que nós deixamos lá. Quando nós chegamos, existia um pequeno grupo
de jovens, estudantes e profissionais que se reunia nesse prédio. Isso era dezembro de 2017. Eles eram entre 5 e 6 pessoas que se reuniam 2 vezes por mês. Além disso, já existia um trabalho de evangelização através do curso Alfa, que alguns aqui conhecem. O curso Alfa é tipo um catequismo para adultos, né, que foi criado pela Igreja Anglicana nos anos 90, que existe no mundo inteiro hoje e que funciona muito bem na França. Então isso já acontecia na Universidade Católica de Lyon, e por causa dessa parceria ecumênica, nós fomos convidados a integrar a equipe que realizava esse curso Alfa lá. Então essas foram as 2 primeiras atividades com as quais nós nos envolvemos a partir do final de 2017, início de 2018. Isso, nós chegamos em Lyon no final de setembro de 2017. Durante esse primeiro ano de observação, ano letivo, né, o ano letivo lá começa em setembro e vai até junho, né? Então funciona mais ou menos inverso aqui, justamente por causa do verão, as estações são inverso, né? Eles estão lá terminando o inverno, nós estamos aqui começando o outono, né? Durante esse primeiro ano, nós visitamos todas essas comunidades parceiras, visitamos todas as atividades de jovens, conversamos com todos os conselhos de todas as comunidades, visitamos os campos das universidades e vimos tudo que existia, assim, para tentar propor alguma coisa que fizesse realmente sentido a partir dessa observação para os jovens que nós começamos a conhecer. E aí, então, uma das coisas que nós fizemos foi uma proposta para esse conselho dessas 8 comunidades protestantes que existe em Lyon, de utilizar o prédio da Igreja Luterana, que não estava sendo, e que até hoje não é utilizado durante a semana pelas comunidades, e de propor alguma coisa nesse local, porque ele é muito bem localizado na cidade. E o que a gente fez? A gente propôs tirar metade dos bancos da igreja, e como vocês podem ver, hoje tem tapete, tem mesa, tem cadeiras, tem sofá, tem uma decoração bem legal, para, durante a semana, propor atividades com esses jovens. E aí, a partir de setembro de 2018, né, então o início do ano letivo seguinte, nós lançamos oficialmente a Mission Deep. E aqui vocês podem ver algumas fotos de como nós utilizamos esse espaço. Hoje existem 2 atividades fixas na semana, nas segundas e nas quartas-feiras, com públicos diferentes, com ações diferentes que acontecem e nós recebemos esse público, geralmente em torno de refeições, como vocês podem ver aqui as mesas sendo usadas, mas na verdade esse espaço se tornou multifuncional. Então a gente tanto pode usar os bancos para momentos de palavra, por exemplo, a gente não chega a fazer pregações, a gente não chega a fazer cultos com essas pessoas, porque a ideia é justamente utilizar o espaço durante a semana, para que nos finais de semana os jovens possam ser integrados nas comunidades de onde eles vêm. Nós também organizamos cultos com esses jovens, nessas comunidades. Na verdade, nós preparamos todo o culto junto com os jovens, e hoje já no meio dos jovens existem pregadores, então nós não precisamos nem nos envolver com a pregação, por exemplo. Então esse é o trabalho que foi realizado desde que nós chegamos até agora, dezembro, janeiro de 2023, quando nós saímos de Lyon. E o que aconteceu? O trabalho acabou? Não. Quando nós fomos para a França e quando a parceria foi estabelecida, foi estabelecido o período de 5 anos. Então foi uma experimentação, e se a coisa desse certo durante esse período, o objetivo é que a Igreja Protestante Unida da França criasse um posto para que um pastor local, um pastor francês ou algum missionário francês pudesse seguir o trabalho. E foi isso que aconteceu durante o ano de 2022. Então, a igreja criou esse posto e nós ajudamos a criação de um conselho, né, de como se fosse um presbitério, para acompanhar essa pessoa que nos substituiria. E, a partir do início de 2022, nós começamos esse processo de recrutamento e já tínhamos conhecido há um tempo atrás, o nosso querido amigo Diná Hadafiari Jaona, o sobrenome dele. Ele é de origem do Madagascar, né? Os sobrenomes do Madagascar são coisas imensas assim.
Os pais dele foram estudar na França, se conheceram na França, e ele nasceu na França, então ele é francês, e ele é pastor da igreja já há 17 anos. E nós trabalhamos juntos num período de transição entre julho e dezembro. Então, hoje a Missão DIP não está só, ela será dada continuidade através do próprio trabalho da Igreja Protestante Unida, que se ocupa, então, financeiramente, 100% desse ministério, desse novo ministério. Beleza. Então, e Mateus e Mariana? O que acontece? Qual é o futuro, né? Foi muito interessante durante essa estada na França, tudo que a gente desenvolveu e o próprio processo de estar junto com aquela igreja e de conhecer aquela denominação e ser conhecido por ela, e de ver o fruto desse trabalho. Hoje nós alcançamos nos encontros durante a semana entre 20 e 30 pessoas, quando nós fazemos eventos especiais, como esse foi o churrasco do final do ano letivo passado, isso foi início de julho de 2022, nós chegamos a reunir 50 pessoas, como também foi a nossa festa de Natal agora em dezembro. E a Igreja Protestante Unida, então, nos convidou para ficar na França e para manter essa parceria entre as 3 organizações. Aqui só para ler rapidamente, o público que nós alcançamos hoje, ele é composto praticamente de metade de estudantes universitários, metade de jovens profissionais, metade são franceses e metade são estrangeiros, e aí, logicamente, pela nossa faixa etária, nós já estamos nos 40, a gente tem a facilidade de ter esse público até 40 anos. Então, nós fomos convidados para lançar um novo projeto, desculpa, eu não botei o slide, em uma outra cidade. Fomos convidados para lançar uma nova Missão DIP na cidade de Nice, que fica no sudeste da França, próximo da fronteira com a Itália. Então, para onde nós retornaremos em julho de 2023. Então, vocês terão a oportunidade de seguir apoiando a missão, a expansão do Reino de Deus na França, e tudo aquilo que Ele tem feito através das nossas vidas. E já aproveito também para agradecer toda essa parceria durante todos esses anos que nós estamos lá. Esqueci alguma coisa, meu amor? Não, acho que vale falar sobre... Acho que uma coisa que é importante salientar do nosso trabalho é que é um público que muda muito, de um ano para outro ele muda 60% o público. Então, essa foto ali, ela muda a cada ano. Não são as mesmas pessoas, alguns ficam, mas outros vão embora. Eu vejo ali rostos que já partiram, pessoas que já partiram de Lyon. Então, é um trabalho bem dinâmico que nos dá muitas alegrias também de sempre conhecer gente nova e muita gente pelo mundo inteiro. Então, até eu quero aproveitar a oportunidade. Nós íamos mandar pelo correio, mas nós decidimos justamente trazer, já que viemos aqui. Eu vou deixar uma cartinha, eu ia ler, mas depois a gente passa muito tempo falando, mas depois vocês vão ter a oportunidade de ler, dá para colocar ali no mural. Mas eu queria falar sobre esses 2 cartões que nós mandamos. Esse cartão eu trouxe da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que acontece todos os anos, no mês de janeiro. Esse daqui foi feito no ano passado. Então, eles fizeram uma árvore, e onde tem os ramos, várias igrejas, vários tipos de igrejas que, muitas vezes, nós, no Brasil, nunca ouvimos falar, como, por exemplo, os coptos, os siriaques, por exemplo, anglicano, até a gente fala aqui no Brasil, mas nós decidimos dividir isso com vocês, e tem a tradução do que está escrito atrás na cartinha. E esse é um cartão, lá eles gostam muito de fazer esses cartões que a gente pode presentear para as pessoas, então esse aqui eu pedi para a organizadora do evento separar alguns, para eu trazer para o Brasil, para dar para vocês. E esse daqui é... Vous avez rendez-vous, é o que está escrito aqui, ou seja, você tem um encontro,
E esse cartão ele foi feito pelo Teovi, que é um site que ontem nós comentamos, que é um dos recursos que a gente usa na preparação das nossas discussões e conversa com as pessoas, que é um curso básico, gratuito, de teologia, onde a gente encontra vários temas para discutir, para conversar, para se aprofundar, é muito bom. Então, a gente deixa para vocês como uma lembrança do nosso tempo também em Lyon. Mais alguma coisa? Eu vou deixar. Acho que é isso. Então, vocês também podem... Parou de funcionar? Pode passar para o último slide. Ah, tá. Aqueles que não conhecem ainda o que tem sido feito, vocês podem encontrar informações nas redes sociais. A gente também vai seguir agora, durante esse tempo de transição, utilizar os nossos perfis pessoais para seguir informando as pessoas sobre o tempo de visita às comunidades aqui no Brasil. E é isso aí. A gente se alegra muito de estar aqui. Posso orar por você? Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de voltar a Passo Fundo e de rever esses queridos dessa comunidade, de conhecer pessoas novas e de poder nos alegrar juntos que a gente segue fazendo missão nesse mundo junto, segundo o teu mandato, Senhor. Muito obrigado, porque a gente também pode compartilhar essas boas notícias aqui e te pedimos por esse tempo de palavra, nos abençoa, que teu Espírito Santo sopre aqui, fala através da Mariana, quebranta os nossos corações para te receber, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode baixar esse aqui se tu quiseres. Da última vez que nós estivemos aqui, foi em 2019, meus cabelos não eram assim e também eu não usava óculos. As coisas mudam depois dos 40. Mas, então, ontem nós começamos a falar um pouco, né, nós compartilhamos com vocês um encontro lá, depois de uma janta maravilhosa na casa do Gilmar e da Rose, e do Ricardo, da Pri, da família Barizon. Nós compartilhamos um pouco da nossa visão de trabalho e os passos e o que a gente segue, como que a gente faz na missão, no campo, qual é a nossa visão de evangelização naquele contexto secularizado. Depois, até se quiserem, vai sair um vídeo, né? Vai ser disponibilizado um vídeo dessa nossa apresentação. E ontem nós falamos que iríamos aprofundar, talvez hoje, eu queria aprofundar 2 pontos. Não é bem um aprofundamento, mas eu queria que a gente refletisse sobre isso. Então, eu queria propor uma pregação um pouco participativa. Eu gosto muito de fazer isso, né? Quem me conhece sabe, de fazer perguntas. Então, não tenham medo. Não existe resposta certa ou errada para as perguntas que eu vou fazer, mas até para eu entender como que vocês veem essas palavras. Então, eu gostaria de perguntar, quando você ouve a palavra acolhimento, o que você pensa? Qual imagem vem na tua cabeça? E se você fosse ligar essa palavra a um verbo, qual seria? Então, se tiver alguém que gostaria, eu espero, né? 1 ou 2 pessoas que gostariam de compartilhar o que veio à sua mente. Pode ser tanto a imagem, quanto uma palavra ou verbo. Sobre acolhimento. Abraço, sorriso. O fato de acolher, né, dar esse carinho, e o verbo seria amor, é uma forma de amar. Muito bem, amar. Alguém mais? Muito obrigada. Eu acho que o senhor que é legal ouvir, isso.
Exato. O verbo amar, ouvir. Muito bem. Para a gente não delongar, e sobre engajamento? Essa palavra agora está tão na moda, a gente fala tanto em engajamento. E aqui eu não estou falando de engajamento na internet, no Instagram, eu estou falando de engajamento, de um modo geral. Quando você ouve engajamento, que imagem vem à sua cabeça e que outra palavra você ligaria a ela? Comprometimento, abraçar a causa, participar. Mais alguém? Isso, imagem de Jesus na cruz, maior engajamento, justamente. Então, isso, na minha cabeça, vem sempre compromisso, encontro, ir, dar o passo de ir, né, porque você se engaja com alguma coisa. Então, é sobre isso que eu proponho a nossa reflexão hoje. E aí eu tenho algumas perguntas. É difícil ir ao encontro do outro? Sim? Não? Ok, sim e não. Para você, o que está em jogo? Ir ao encontro do outro. Superar os medos. A gente vai ao encontro do outro deixando de lado nossos pré-julgamentos e nossos preconceitos ou nossa visão, ou não? Ou será que essas visões, às vezes, nos impedem de ir ao encontro do outro? Também. Isso. Exato. Faz parte da gente, né? A gente geralmente vai ao encontro das pessoas que são parecidas conosco ou as pessoas que são diferentes. Qual é a tendência? Parecidas, né? A gente sempre busca os nossos, né? Então, na Bíblia, como que a gente pode descrever os encontros de Jesus? Pelo que a gente lembra, assim. A gente, não de um encontro de Jesus, mas o texto que foi lido no início do culto fala de encontro, né? Exato, com todos os tipos de pessoa. Então, eram encontros casuais, desejados ou não, e que eram acolhidos ao longo do caminho, né? Muitas vezes Jesus estava num lugar, as pessoas vinham, queriam falar com ele acolhia aquelas pessoas. E eram encontros que transformavam, né, a vida daquelas pessoas que estavam ali diante de Jesus, mesmo sem saber que elas estavam diante do Filho de Deus. Muitas vezes elas estavam lá e eram transformadas por esse encontro, marcados por isso. Eu até anotei que, para mim, os encontros de Jesus eram marcados de humanidade, de verdade, de autenticidade. Jesus era ele mesmo. Ele não ligava muito o que as pessoas iriam pensar dele. Então, ele ia até sem os próprios pré-julgamentos que as pessoas poderiam fazer dele, porque isso também são coisas que às vezes vêm à nossa cabeça e nos impede de ir ao encontro do outro. Então, hoje eu gostaria de propor a vocês a leitura de um texto que não está no Novo Testamento, mas está no Antigo Testamento. Não será projetado, mas quem tiver sua Bíblia, eu convido a abrir em 1 Reis, lá no início da Bíblia, 1 Reis, capítulo 17, versículos 7 a 16. Primeira Reis 17, versículos 7 a 16. Eu vou ler. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Essa versão que eu leio é NVI. Então a palavra do Senhor veio a Elias.
vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro, pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ele foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor, proferida por Elias. Até aqui. É um texto forte. Para mim, chega a doer quando ela fala, vamos fazer a nossa última refeição. Estou preparando o fim das nossas vidas. E, de repente, Elias traz uma palavra de esperança. Mas aqui eu pergunto para vocês, para você. Você já viveu uma situação parecida? De não ter nada? Eu já vivi, infelizmente, já vivi essa situação de não saber o que eu iria comer no dia seguinte. E eu confesso que eu entendo muito o que essa viúva fala, porque perdemos a esperança. Numa situação dessa, a gente perde a esperança. E é muito fácil, numa situação dessa, sentir medo. Antes, quando nós falamos sobre o que nos impede de ir ao encontro, a gente falou de medo. O medo, muitas vezes, marca a nossa vida, ou está presente na nossa vida. E é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais a história. Essa é a história de uma jovem viúva que tem um filho ainda pequeno e que vive o drama da falta de comida. O texto é bem claro, ele fala isso. Vocês podem ler o contexto depois, vocês podem ler o final da história, porque acontecem várias outras coisas na história. E enquanto eles tentam sobreviver na rotina diária deles, da vida deles, surge um estranho, uma pessoa que eles não conheciam. Ela parece conhecer, porque ela fala o teu Deus. E que essa pessoa pede água e depois ainda... Elias é tipo aquela pessoa, tu dá a mão, ele já quer o braço, né? Pede um copo d'água, já vem, não tem um pão. Lá na minha mãe mora no interior de Santa Catarina e é muito quente. Geralmente, quando a gente vê pessoas passando na rua, a gente sempre oferece um copo d'água, né? É tipo Elias, passando na rua, e não tem um pãozinho para acompanhar essa água? Então, depois de alguma hesitação e confiando na promessa, porque ela hesitou, ela explicou a situação de escassez para ele, e depois do que ele falou, aquelas palavras dizendo, não vai faltar, não se preocupe,
ela confia nessa promessa de um desconhecido, né? Vamos botar assim. E ela cumpre o pedido, ela oferece, ela vai lá e faz a refeição, eles comem e a história, né, o texto nos diz que não faltou comida. Por intervenção divina, essa pequena refeição durou vários dias até o fim da seca. E quem é esse estranho que chega, né? É Elias, um profeta de Deus, um profeta do Reino do Norte. Ele tinha um ministério, né, no reino de Israel, após a morte de Salomão. Ele é muito conhecido, Elias, né? Ouvimos muito falar, inclusive no Novo Testamento se fala de Elias, nos Evangelhos. Então, ele é um profeta de Deus diante dos deuses dos cananeus, Baal, e ele realiza muitas maravilhas antes do fim. O fim de Elias é bem extraordinário. Ele sai voando num redemoinho. É bem extraordinário. Então, ó, se vocês querem ler uma boa história, continuem ali e chegarão ao destino de Elias. Dá até um filme, né? O Destino de Elias. Então, ele é também, segundo os profetas bíblicos, o arauto do Messias, do fim dos tempos. Por isso que Elias é muito citado no Novo Testamento. Ele era um homem de Deus. Uma pessoa simples, pelo que se parece, que também estava vivendo escassez. Ele não me pareceu ter alguma coisa. Ele não disse, toma aqui, eu tenho umas frutas. Não. Ele também não tinha nada. E ele também confiou em Deus, porque Deus disse, vá lá, fale com a viúva, e o que o texto diz? Ele foi. Ele confiou, ele foi. E o que é mais extraordinário nessa história é que a viúva tinha tão pouco. Ela poderia ter hesitado. Qualquer mãe aqui, eu não sou mãe, mas eu creio que qualquer mãe, numa situação como ela, pensaria, tá, mas se eu der para esse homem, parte da nossa comida vai faltar para o meu filho. Mas ela confiou. Ela confiou em Deus e acolheu esse desconhecido. Mas esse acolhimento não foi só um acolhimento comum, foi um engajamento. Porque eles fizeram um compromisso e, como o texto diz, a farinha não acabou e o azeite na botija não se secou. Muitas vezes, queridos, quando a gente fala em acolher pessoas, acolher mudanças na nossa vida, muitas vezes, quando a gente fala em engajar, se comprometer com algo, com uma causa, por exemplo, se engajar com tudo que acontece na comunidade, né, na comunidade Fé e Vida, ou se engajar fora, na vila, no bairro, né, na vida, se engajar para algo. Muitas vezes a gente pensa, eu creio que um dos primeiros pensamentos que a gente tem é: o que eu tenho para dar? Como eu posso contribuir? E muitas vezes a gente fica nessa e diz: eu não tenho nada, não posso fazer nada, talvez não tenha ideia nenhuma, e a gente fica nessa. Como esses personagens, eles não tinham nada para dar. E, no fim, um deu muito ao outro, e os dois viveram. Os dois tiveram vida. Talvez, se aquela mulher não tivesse o que comer, talvez Elias também teria morrido. Talvez ela e o filho teriam morrido. Mas o que muitas vezes nos impede de nos engajar, de dar um passo à frente, de olhar para o outro, é o medo. O medo está muito presente na nossa vida. Nós temos medo, muitas vezes, de confiar. Nós temos medo que o que a gente tenha, não seja o suficiente. A gente tem medo e se pergunta: até onde eu posso ir nesse engajamento? Né? Tem limites. Quais são os limites? E, com isso, esse medo, muitas vezes, nos paralisa. E agora eu tenho uma outra pergunta. Se você fosse a viúva, o que você faria?
Não precisa responder. É só refletir sobre isso. Nesse texto, um ditado que a gente tem, né, é dando que se recebe, e é verdade. Nesse texto, a gente vê, é uma prova de que, muitas vezes, é dando que nós recebemos. Quando eu penso no trabalho que a gente desenvolveu e desenvolve na França, eu vejo que, até ontem eu estava conversando com algumas pessoas, eu disse, nós somos muito transformados por esse trabalho, por essas pessoas, e que muitas vezes era tão pequeno o que a gente estava fazendo. Às vezes as pessoas vinham e agradeciam pela decoração da mesa ou pela boa refeição que a gente tinha preparado. E que, para elas eram imensamente gratas por isso. E, para a gente, pode ser pouco, mas, para aquelas pessoas, é muito. E, também, elas nos dão muito. Nós somos muito amados, muito acolhidos. Pessoas que, às vezes, nos ligam só para saber como que a gente está. E isso é extraordinário. Não é só, eu estou lá, eu recebo, mas as pessoas também dão um pouco que elas têm. Eu vou numa loja, Mariana, comprar uma blusa, você não quer vir comigo, só para me acompanhar, para a gente conversar? Então, são poucas coisas, mas que, às vezes, muda a nossa rotina, às vezes, me tira de um turbilhão de coisas que eu estou vivendo, e que ali eu vejo também esse pão que é dado e que também me cura. E aí a minha pergunta, amo perguntas. Pense por um segundo, hoje, de uma maneira bem geral, o que te causa medo? E aqui eu não estou falando, medo de aranha, né, medo de altura, mas medo, assim, o que te causa? Não precisa responder, mas reflita. Do que você tem medo hoje, 19 de março de 2023? Talvez do futuro, talvez da morte, situação financeira, questões ecológicas, futuro dos filhos, situação econômica ou política do país. Quais são os teus medos? Queridos, a Bíblia está repleta de histórias como essa, que nos ensinam muito e que nos mostram uma coisa. Em primeiro lugar, que dificuldades, momentos difíceis, momentos tristes, momentos de decepção, sempre existirão. A grande diferença é como nós, filhos de Deus, reagimos a essas situações. Muitas vezes como crianças birrentas, ou, não era bem isso. Ou a gente confia em Deus e segue o chamado que Ele tem para nós. Eu falo isso porque, quando a gente fala de engajamento, quando a gente fala de comprometimento, queridos, muitas vezes a gente sonha e acha que, quando a gente vai se envolver em qualquer coisa, não vai ter dificuldades. E aí a gente desiste, facilmente. Foi tão difícil. Olha, eu posso falar como missionária na França que nem tudo foram flores, e não são flores. Inclusive, agora, estando no Brasil num tempo sabático, recebemos muitas vezes e-mails que nos estressam e que a gente diz, meu Deus, mas isso não estava resolvido. E que a gente pensa, nossa, dá vontade de largar tudo. Mas não é assim. A vida tem dificuldades, a vida tem momentos de contrariedade, a vida tem momentos de seca, a vida tem momentos que a gente só tem um punhado de farinha e um pouco de azeite. E o que a gente faz com isso? Quando eu comecei a aprender francês, por exemplo,
Eu achava que eu nunca iria aprender essa língua. Muito difícil. Eu dizia para as pessoas, eu não vou nunca aprender. Aí, hoje, um amigo nosso, até um francês, que morou com a gente, porque, não sei se vocês sabem, mas o primeiro ano na França, Mateus e eu somos casados há 13 anos. Nosso primeiro ano na França, nós moramos numa república com estudantes. Vocês acham que é fácil um casal casado, depois de, 7, 6 anos, morar numa república? Não, não é fácil. Onde você tem que falar para os seus colegas de república, eu não sou mãe de vocês. Não vou ficar lavando louça e nem nada. A gente tem escala e pronto. A vida nem sempre é flores. Nem sempre são flores. E o medo, muitas vezes, nos paralisa. Às vezes, a gente pensa primeiro nas dificuldades para depois pensar, não, mas isso aqui vai dar ruim, isso aqui não vai ser bom, isso aqui, eu não vou me engajar, não vou fazer nada. Talvez a pessoa não vai gostar de mim, ou talvez o que eu falar não vai ser legal, eu não vou nem me aproximar das pessoas. Uma coisa que eu tenho aprendido muito com os franceses é dar um passo em direção às pessoas. Sem medo, de ir me apresentar, dizer meu nome, de falar com as pessoas. Porque os franceses me ensinaram isso, eles fazem isso. E eu tenho aprendido muito. Então, o medo muitas vezes nos paralisa. Se eu fosse pensar, poxa, eu tenho mais de 30 anos, talvez eu nunca aprenda, o francês é uma língua difícil. Poxa, eu vou morar numa república. Talvez vai ter momentos que eu não vou entender tudo de uma conversa. Se a gente for listar todos as dificuldades que a gente pode enfrentar numa situação, esse medo vai fazer com que a gente nunca dê o primeiro passo. E vocês sabiam que a frase "não tenha medo", a frase que está ali no versículo 13, vocês sabiam que essa frase ela é recorrente na Bíblia? Vários momentos ela é dita para pessoas em momentos de extrema dificuldade como essa. Não tenha medo, não vai faltar. Mas também em vários outros. Lá em Marcos, quando a filha de Jairo morreu, Jesus disse: "Não tenha medo, apenas creia." Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, Jesus disse: "Não tenham medo", né? Ficaram lá, "Ai, meu Deus, é um fantasma." Jesus disse: "Não se preocupem. Sou eu. Não tenham medo." Eu estou relendo Lucas, só no primeiro capítulo, mais de uma vez. Os anjos, quando o anjo veio falar com Zacarias, realizando um sonho. Zacarias esperava um filho, não tinha um filho. O anjo aparece, ele treme de medo. O anjo diz: "Não tenha medo, eu tenho boas novas." Quando o anjo fala com Maria, que ela ia ficar grávida, que tudo iria acontecer, "Não tenha medo, Maria." Deus fala todos os dias para todos nós, através da sua palavra: não tenham medo. Não importa o que está acontecendo lá fora. Não importa o que está acontecendo ao redor. Olhem para mim. Olhem para a cruz, como a Miriam bem disse, o maior engajamento, o maior acolhimento da história já foi feito na cruz. E Jesus não ficou na cruz, ele ressuscitou. Deus o trouxe na sua glória, trouxe a vida, trouxe para nós, para ele, para a sua glória. Jesus vive. E é isso que Deus quer dar para nós. Eu vejo muito a palavra de Deus, ou fé versus medo, na nossa vida. A gente sempre tem medo. Medo de tudo. Mas essa palavra, "não temas", ela vem como uma palavra de esperança. Quando eu cheguei em Lyon, eu pegava o metrô. No primeiro ano, nesse ano que o Mateus falou de observação, eu pegava o metrô e via aqueles jovens, assim, pessoas, né, da idade que a gente iria trabalhar.
Eu tinha um francês de 1 ano de estudo e de convivência com franceses. Nunca tinha sido missionária num campo internacional. E às vezes eu pegava o metrô e eu ficava apavorada. Eu voltava para casa apavorada e eu orava e dizia: Senhor, como é que eu vou falar do Evangelho para essas pessoas? Por onde eu começo? Ou seja, eu já estava pensando assim, não, está tudo perdido, vamos voltar. Vamos voltar, porque não vou nem saber começar. E Deus foi falando, não tenha medo, foi mostrando. Não tenha medo, sou eu que faço, sou eu. Eu estou presente na tua vida. Sou eu o Senhor da missão, sou eu. E isso foi me libertando para ouvir, às vezes erroneamente, às vezes pisar na bola, mas confiar em Deus. Até ontem algumas pessoas me perguntaram: mas como é que você se sente, né, depois de uma conversa com as pessoas, que às vezes é bem difícil. Deus foi me ensinando isso, a entregar, a não ter medo de que talvez essa pessoa nunca vá crer, ou que não, de confiar que sim, que Deus está no controle de todas as coisas. E nós podemos fazer isso porque Deus fez primeiro. Ele se engajou, Ele mostrou. Ele não só falou: eu me engajo com vocês, eu acolho vocês, venham. Ele foi lá e fez, através do seu Filho. No francês, acolher ou ser hóspede é o mesmo verbo, hôte. E é bem complicado, porque hôte, você pode ser o acolhedor, como você pode ser o acolhido. Então, depende muito do contexto para você saber o que você é. E é muito isso. Quando a gente acolhe alguém, quando a gente acolhe Deus, nós já fomos acolhidos por Ele primeiro. E nós acolhemos. Acolhemos Ele na nossa vida, mas Ele já fez. É sempre recíproco. Ninguém acolhe simplesmente e nunca é acolhido. Às vezes acontece, mas o ideal é que a gente acolha e seja acolhido da mesma forma. Da mesma forma, o engajamento. Quando a gente se engaja, a gente sempre usufrui na vida de engajamento de outras pessoas. É ou não é? A gente sempre, de uma forma ou de outra, quando a gente chega num restaurante, mesmo que a gente vá pagar, a gente se engaja em pagar, mas alguém vai fazer a comida para nós. Sempre há uma troca. Então, Deus fez primeiro. Ele mostrou o caminho. E o caminho que Deus mostrou é um caminho que nós também falamos. Eu gostei muito da oração comunitária que a gente leu antes da palavra, que fala no final, eu não sei até se dá para mostrar depois, mas agora eu gostaria de convidar vocês a ver um vídeo. Ele é um vídeo, justamente, do Bible Project, em português, que é um dos recursos que nós utilizamos na evangelização lá na França. E que esse que eu escolhi tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, porque, para mim, a resposta, ou o que nos motiva, o que nos impulsiona, que também foi dito várias vezes, é o amor, é amar. Sem amor, não há acolhimento. Sem amor, não há engajamento. E isso Deus provou na cruz. Então, nós vamos ver a explicação do amor ágape. Assim, vocês conhecem o material e também vai contribuir para a nossa reflexão de hoje à noite. Se você ouviu falar de Jesus, deve conhecer um de seus ensinamentos chamado a Regra de Ouro.
Faça aos outros o que você quer que façam a você. E isso, na verdade, é uma versão de outra coisa que Jesus disse, que o significado da vida é amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Isso é muito bonito, mas o que exatamente ele quis dizer com amar? É uma palavra pouco clara em português, porque você pode amar a sua mãe e pode amar pizza. E se a palavra amar significa a mesma coisa nos dois casos, sua mãe vai ficar bem chateada. Então, o que Jesus quis dizer? Bom, esta frase, ame ao próximo, é uma citação das escrituras hebraicas em que a palavra para amor é ahvá. No entanto, a língua que Jesus falava no dia a dia era uma língua prima do hebraico chamada aramaico, na qual a palavra para amor é rahmá. Mas aí, ao transmitirem seus ensinamentos, os seguidores de Jesus os traduziram para o grego, usando a palavra ágape. Veja que fascinante. Os primeiros seguidores de Jesus que escreveram os livros do Novo Testamento em grego não aprenderam o significado de ágape pesquisando em dicionários. Eles olharam para os ensinamentos e a história de Jesus para redefinirem o conceito de amor. Uma vez, perguntaram a Jesus sobre o mandamento mais importante nas escrituras judaicas e ele citou primeiro a antiga oração na Torá conhecida como Shema. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Amar a Deus é a coisa mais importante. Mas Jesus prosseguiu dizendo que outro mandamento da Torá também era o mais importante. Amar o próximo como a si mesmo. Então qual é o mais importante? Amar a Deus ou amar o próximo? A resposta de Jesus é sim. Perguntar significa que não entendeu o que ele disse. Para Jesus são dois lados da mesma moeda. Seu amor a Deus será expresso por seu amor por pessoas, e vice-versa. São inseparáveis. Para Jesus, o amor ágape não é só um sentimento por outra pessoa, como quando você está apaixonado. Para ele, amor é ação. É uma escolha para buscar o bem-estar de outra pessoa. Jesus ensinou que o amor por Deus e pelos outros significa buscar o bem-estar de pessoas sem esperar nada em troca, especialmente daquelas em situações difíceis, que não podem retribuir ainda que quisessem. De acordo com Jesus, esse tipo de amor generoso reflete a essência de Deus. E ele vai além. Jesus disse que o nível máximo do amor verdadeiro é tratar bem pessoas que você não suporta. Você deve amar e fazer o bem ao seu inimigo sem esperar nada dele. Segundo Jesus, esse amor para com o inimigo imita o caráter do próprio Deus. Mas não comentaríamos sobre Jesus hoje se ele tivesse apenas falado coisas como ame o seu inimigo. Ele realmente viveu isso. Jesus sempre ajudava e servia as pessoas ao seu redor de forma prática e real. E sempre buscava os pobres e desamparados, os que não podiam retribuir. Ele mostrou amor pelos esquecidos, por pessoas marginalizadas. E quando Jesus finalmente chegou a Jerusalém, se tornou inimigo dos líderes do povo. Ele os acusou de hipocrisia e corrupção. Mas em vez de atacar os inimigos para derrotá-los, ele permitiu que o matassem. Jesus morreu em razão do egoísmo e corrupção de seus inimigos, porque os amava. Depois da manhã da Páscoa, Jesus e seus seguidores afirmaram que foi o poder do amor de Deus pelo mundo que foi revelado na vida, morte e ressurreição de Jesus. Como o apóstolo Paulo disse, Deus mostrou seu próprio ágape por nós assim. Quando ainda éramos pecadores, o Messias morreu por nós. Ou nas palavras do apóstolo João, o próprio ágape de Deus foi revelado quando ele enviou seu Filho único ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Para João, isso leva à conclusão. Amados, se é assim que Deus nos amou, então devemos amar uns aos outros. Então, a fé cristã envolve a confiança de que no centro do universo há um ser que transborda de amor pelo seu mundo. O que significa que o propósito da existência humana é receber esse amor que veio a nós em Jesus e entregá-lo aos outros, criando um ecossistema de amor focado em se doar. E esse é o significado do amor ágape no Novo Testamento. Pão. Foi esse amor de se doar, de dar o pouco que tinha.
Eu não vou mais falar muito, tem um monte de coisa escrita, mas não vou falar. Mas eu gostaria de terminar lendo um texto, que, para mim, é o texto... Eu falei para o Mateus, quando a gente estava se preparando para vir para o Brasil, e uma mensagem que tem me passado muito, porque, se preparando para vir, a gente ouve muito que as pessoas têm medo de muitas coisas. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo disso. E também tenho os meus medos. Então, essa palavra é para mim. E o que nós gostaríamos é de deixar com vocês essa palavra de esperança, que é verdadeira, não é uma ilusão. Nós não estamos falando aqui, como ele falou, não são só palavras, são palavras em atos. Jesus fez, Jesus viveu. E quando a gente olha para essa história, ela não é uma fábula. É uma história que nos mostra que, sim, eles confiaram em Deus e algo extraordinário aconteceu, mesmo que tão pequeno. Não caiu pão do céu, não vieram codornas, mas aquele azeite e aquela farinha duraram muito tempo. Eu queria concluir lendo um texto que continua alguns textos que foram ditos no vídeo, que é 1 João, capítulo 4, que é um capítulo que eu também convido vocês a ler e reler. É um ótimo texto. 1 João, é bem lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 4, versículos 16 a 19, que diz assim: Assim nós conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus. E Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Deus tem nos aperfeiçoado no amor. Isso é a essência do Evangelho. Porque Deus é amor. Então, nós não estamos falando aqui de uma situação somente, mas de um chamado, de um engajamento. Eu creio que o nosso primeiro acolhimento é acolher o amor de Deus nas nossas vidas. Acolher e entender que Deus nos ama. E que nós também podemos amar esse Deus, mesmo que nós não o vemos. E podemos nos engajar com esse Deus, entregando a nossa vida a Ele, permitindo que esse amor transforme as nossas vidas, para que a gente possa transbordar para aqueles que estão ao redor de nós. Sejam pessoas agradáveis, pessoas que são legais, os nossos, sejam pessoas difíceis e pessoas que muitas vezes são difíceis para nós de conviver. Deus vai nos dar sabedoria para isso, porque Ele é amor e é Ele mesmo que vai transbordar das nossas vidas. Amém? Então, eu posso orar ainda? Ok. Senhor Jesus, nós te damos graças pela Tua palavra. Porque mesmo te conhecendo, mesmo caminhando contigo, muitas vezes, Senhor, nós olhamos a circunstância ao nosso redor e a gente esquece das Tuas promessas, Senhor.
E obrigado porque a Tua palavra todos os dias quer nos lembrar daquilo que Tu já fez por nós, daquilo que Tu tens feito por nós e daquilo que Tu ainda vai fazer por nós, Senhor. Que Tu possa nos dar fé e confiança para realmente olhar para Ti, confiar em Ti, mesmo diante de situações difíceis, de seca, de preocupações, de medos. Realmente, Senhor, eu oro a Ti e peço que o Teu perfeito amor possa lançar fora todo o medo que existe em nós. Porque o medo nos paralisa e o Teu amor nos liberta. E que a gente possa ser libertos ou libertados por Ti, Senhor, para viver aquilo que Tu queres de nós. Que a gente possa fazer diferença no mundo, diferença aqui em Passo Fundo, no nosso bairro, onde quer que a gente esteja. Então, nos liberte, Senhor. Lança fora todo medo e invada os nossos corações do Teu amor. E que a gente possa transbordar onde quer que a gente esteja, Senhor. É em nome de Jesus, aquele que não só falou de amor, mas viveu o amor e provou o Teu amor por nós. Aquele que morreu na cruz. Obrigado, Senhor. E é em Teu nome, Senhor Jesus, que eu oro. Amém. Não, tô. Ah, é, o louvor. Isso. Cada um foi por uma coisa. Nós queremos cantar com vocês o Pai Nosso, que está aqui em português, mas nós queremos cantar com vocês em francês. Esse hino ele foi, escrito, né, há muito tempo, mas foi um grupo de uma igreja lá de Lyon, que colocou a melodia e que fez com que a gente faz parte do nosso repertório, sempre a gente canta ele. Então, se vocês puderem ficar de pé, talvez eu possa só mostrar, bom, é muito longo, mas era aquela mesma lógica, Notre Père qui es aux cieux, Pai Nosso que está no céu, é a mesma letra, mas em francês. Então, talvez a gente cante uma vez, se vocês quiserem acompanhar, podem acompanhar. E na segunda vez, vocês podem cantar bem forte e bonito, como foi na outra. Sois
pode sentar mais um minuto. Obrigado, Matheus, Mariana. Bom demais, né? A gente ter vocês com a gente. E vocês têm novos direcionamentos na missão. A gente vai colocar no mural ali, deixar os irmãos informados acerca dos próximos passos. Irmãos, eu quero passar rapidamente aqui os nossos avisos da comunidade. Está projetado ali a nossa conta, né, para os dízimos e ofertas. Pedimos aos irmãos a fidelidade, né? A gente está vendo como nós temos procurado manter os projetos missionários e também os projetos aqui em Passo Fundo. E nós pedimos a sua colaboração e temos a certeza que Deus é quem nos supre e abençoa. Amém? Também, os pequenos grupos. Nessa terça-feira nós temos encontro na casa dos nossos irmãos barizons. E nós daremos início ao estudo do livro que eu não trouxe aqui essa noite, mas o livro já chegou e ele inflacionou um pouquinho. No domingo passado eu falei que era 23, mas ele vai ficar por 25. Pouquinha coisa. Mas já está conosco. E os irmãos que desejarem encomendar, ainda restam algumas unidades, então se apressem. Então terça tem, e no sábado também nós teremos nosso encontro dos casais. Um aviso bastante importante é que no próximo domingo, é o último domingo do mês de março, e então o nosso culto será pela parte da manhã, será às 9h30, nós não teremos culto à noite, teremos apenas o culto pela parte da manhã. Outro aviso, 1º e 2º de abril, nós temos o Acamp Fé e Vida, né? Vocês que, irmãos que têm adolescentes, crianças, amigos dos seus filhos, e desejam enviar para o Acamp, vai ser um tempo muito bacana. Será na propriedade dos nossos irmãos, Cláudia e a Beth, está aqui a Valentina hoje, filha deles, e se vocês desejarem, né, fazer a inscrição, pode ser comigo, pode ser com a Beth também, está projetado ali o contato dela, já está nas nossas redes também. E caso queiram mais informações, pode nos procurar, pode procurar as meninas, a Vale e a Belle, elas vão estar passando mais informações. Amém. E também o retorno do nosso Sub-18 é no próximo final de semana, próximo sábado, dia 25, às 18 horas. Irmãos, os avisos eram esses e eu quero convidá-los a orarmos mais uma vez para despedirmos para essa semana que se inicia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Nós sentimos o Senhor aqui essa noite, aprendemos de Ti e muito nos alegramos. Nos alegramos por receber da Tua palavra, Pai, cantar louvores a Ti, como isso é maravilhoso. E Te pedimos, Pai, nos prepara para essa semana que se inicia e que nós possamos ser intencionais nos nossos relacionamentos, possamos tratar com amor e cuidado aqueles que estão próximos de nós, aqueles com que nós teremos contato, para que a Tua luz, a luz do Evangelho, resplandeça em nossas vidas, Pai. Assim nós Te pedimos, usa cada um dos meus irmãos, abençoa nos seus afazeres, trabalho, estudo, aquilo que eles forem fazer, que o Senhor esteja os direcionando e os guardando. É a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz que pertence a Ele. Amém? Abençoada semana a todos.